hoje, quando você contrata alguém, né? Quais são as decisões estratégicas para contratar alguém? Eu estou falando de um funcionário até algum parceiro. Cara, do ponto de vista técnico, independente se a gente está contratando ou uma designer, ou se a gente está contratando um estrategista, ou se a gente está contratando, sei lá, estou falando das áreas técnicas, né? Não das áreas de estrutura. Eu acho que essa visão, a pergunta que eu faço é o que você entende por design, sabe? Porque tem o lado técnico, né? Eu manjo pra caramba de Photoshop, eu sei modelar em qualquer software, eu uso tais ferramentas de pesquisa, isso é legal, isso é fundamental. Sim. Mas uma visão sistêmica do design, né? A capacidade de um design de olhar, né? Seja ele senior, pleno, não importa, mas dele ter essa capacidade de olhar o design como uma grande experiência. Eu sei que o nome experiência também ficou gasto, não, mas sim. Olhar de uma forma um pouco mais afastada e sacar que o trabalho dele, por mais vertical que seja, ele precisa ser integrado com outras competências, né? E que ele deveria ser capaz também de olhar para essas outras competências e entender o que está acontecendo, né? Então, a gente sempre fala que o que a gente quer ter aqui são designers sistêmicos, com habilidade em industrial, com habilidade em visual, com habilidade em UX, né? Mas são designers que têm que ter essa visão sistêmica. Então, esse é da perspectiva técnica, que eu acho que é importante, que tem que ter essa sacada. Por isso, quando eu dou palestra, eu sempre falo muito isso, né? Não fica muito olhando só para a curvinha da letra com serifa, sim. ou para a textura maravilhosa do plástico, né? Tenta entender para que isso serve, como é que isso se insere em outros contextos, como é que eu consigo digitalizar isso que você está fazendo, mesmo que seja uma escova de dente, tá? Então, essa visão é importante. E tem o lado cultural, né, de empatia, né? Não é que só trabalha com a gente quem a gente gosta, mas, a gente tem um jeito de trabalho aqui que é muito, eu vou usar a palavra orgânico, mas, na verdade, né, as empresas que têm crescimento orgânico, na verdade, elas crescem de forma um pouco caos, assim. E o caos é fundamental para a criatividade. Então, se tem um profissional que está muito preso à metodologia, sabe, aquilo que ele aprendeu na escola ou que aprendeu no outro trabalho, e chega aqui, qual é a metodologia que você usa? Fudeu. A gente fala, cara, as metodologias, claro, obviamente a gente usa, sim, mas a gente transforma, a gente junta, a gente faz outra coisa, porque se eu usar sempre a mesma equação, como é que eu vou ter respostas diferentes lá na ponta? A famosa frase do Einstein, né? Como é que eu quero chegar a respostas diferentes se eu estou pensando da mesma forma, fazendo a mesma pergunta, né? Pois é. Mas não é tão simples você estar num ambiente de trabalho que tem essa certa desordem, certo? Esse lugar um pouco desconhecido, esse lugar que eu não sei bem aonde eu me insiro e o que eu tenho que fazer. Tem que ter um senso de adaptabilidade. De novo, você tem que se adaptar. E isso a gente leva muito em conta também quando a gente vai trazer alguém para o nosso time. Eu até conversei com o Valmor, né, que trabalhava aí, ele saiu, né, o Valmor que trabalhava aí, ele falou uma coisa que foi interessante. Um churrasco na saída dele. Porra, não foi nem chamado, filha da mãe, cara. Vou brigar ou com vocês ou com ele. Mas tem um negócio que estava falando do Valmor e isso é uma coisa interessante, que ele também descreveu. Ele falou uma coisa que é curiosa, é que, por exemplo, eu sou muito focado em produto, tô lá fazendo produto e tal, mas era engraçado como a gente era exigido, até por, às vezes, a escassez de um produto, porque produto você tem tempo, você tem time de fazer, às vezes demora 3 anos o produto sair da linha e tal, mas o quanto era exigido, tipo, cara, dá uma olhada lá com o cara estratégico para ver, porque você tem que alinhar isso da maneira mais adequada. E é interessante o que você está falando, porque uma coisa que eu bato bastante na tecla com alunos hoje e tal, conversando, eu falo, repensa tudo, pensa a questão estratégica, faz a coisa da maneira certa, porque designer, ele serve para uma coisa, ele serve para entender para onde quer chegar, ele designar, né? Tem que chegar, mas o que é o projeto de design? É saber onde vai dar merda e quando for dar merda, como eu posso agir. Eu sempre falo, é uma linha onde tem vários pontos de check-out e check-in, você olha e fala, aqui vai dar merda, com quem eu preciso falar? Você antevê aquilo lá. Então não é o desenho, é você olhar a linha e falar, aqui vai dar merda, puta, tem que chamar um engenheiro para resolver, ou aqui vai dar merda, tem que chamar tal pessoa, aqui vai dar bosta, deixa eu avisar,
eu acho que o trabalho do design é esse, ele sempre tem que ser o estratégico dessa estrutura, né? Entender da onde sai para onde tem a intenção de ir, né? Então, eu vou discordar. Ah, claro. Não discordar do pensamento todo, mas eu até pela minha formação técnica, eu sempre olhava o processo de design como uma linha, tá? Eu sou um amante inveterado de gráfico Gantt, né? Tá. O encadeamento de atividades, cara. E na prática, claro que tem que ter isso, né? Porque o tempo ele é linear ainda, né? Até onde a gente sabe. Mas o pensamento de design, ele não deve mais ser uma linha. Sim. Pontos de controle, que quando dá algo errado, eu vou conversar com alguém. Sim. Né? Eu vou usar um termo técnico aqui, como eu fiz a parte técnica antes, mas ele é uma série de senoides, né? Que são aquelas curvas. Perfeito. Né? Perfeito. Então, tem as senoides maiores, as menores, e alguns pontos elas se encontram ou se desencontram, e são várias. Porque eu, como designer, eu estou olhando para aquilo que é minha responsabilidade, né? O desenho, por exemplo, do shape do produto, mas tem uma outra senoide andando em paralelo, que é a estratégia de marca, uma outra senoide que está andando em paralelo, que é a parte de visual, e essas várias linhas, cara, elas vão se encontrando muitas vezes, e é aí que está a riqueza, né? Tanto que a gente nunca acreditou em departamentos separados, né? Perfeito. A nossa forma aqui do nosso escritório aqui, que vai voltar a funcionar muito em breve, mas que foi concebido para isso, os times são absolutamente misturados justamente para que essa senoide funcione.